Olá, gente. Boa noite. Que Deus te abençoe. Quero deixar com você uma reflexão que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 21. Paulo diz que todos os outros se importam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Cristo Jesus. E ele menciona Timóteo. Timóteo foi um filho gerado por Paulo, um filho amamentado por Paulo. Paulo, através de sua experiência e sua vida, conseguiu deixar Timóteo como um sucessor. Timóteo, apesar de ter uma característica bem distinta, por ser tímido, por ser um pouco introspectivo, precisava ser reanimado diversas vezes, em diversos momentos, por Paulo. Mas Timóteo tinha algumas qualidades que Paulo não encontrava em outras pessoas, como no caso do interesse pelo bem-estar da igreja e pelos interesses de Jesus Cristo. Essa questão de fazer o que é certo pelo motivo certo é muito difícil. Nós muitas vezes nos preocupamos apenas com o fazer, mas não concentramos a nossa preocupação com as intenções, com os interesses. Para Deus é tão importante o fazer quanto o motivo da ação. Deus não está preocupado apenas com o fazer pelo fazer. Eu preciso saber que Deus requer de mim a ação, mas requer também de mim a motivação. Tão importante quanto fazer é o motivo que me leva a fazer. Existem pessoas que fazem o certo pelos motivos errados. Existem pessoas que fazem o errado, às vezes, pelos motivos certos. O ideal não é um ou outro, o ideal é fazer o certo pela motivação correta. Então, Timóteo era, apesar de ser introspectivo, apesar de ser tímido em parte, ele se interessava pelo bem-estar do outro, ele se interessava pela obra de Cristo Jesus. Muitas vezes precisamos deixar de fazer algo, não porque aquilo é pecado, não porque aquilo vai danificar ou vai nos desviar, mas por conta da consciência de outra pessoa. Muitas vezes fazemos coisas que não gostamos, porque precisamos levar o outro em mais consideração do que a nós mesmos. Paulo diz isso em Filipenses 2, no contexto. Não pensem somente em vocês, mas pensem nos outros. E ele usa exemplo Cristo Jesus. Então, as motivações são tão importantes quanto as ações. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, declara: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Afirmar Senhor, Senhor indica religiosidade, indica conhecimento de causa, indica confessionalidade. Eu confesso de uma fé. Mas o que Jesus quer é que façamos a vontade do Pai. Isso é que vai garantir, que vai atestar a nossa espiritualidade e mantê-la até o fim. Que Deus te abençoe. Seja interessado no interesse de alguém, seja interessado no interesse de Jesus Cristo.